Uma grande operação da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público do Estado desvendou um esquema de fraudes que pode estar por trás de dezenas de acidentes e mortes. Uma quadrilha adulterava carretas e falsificava documentos, levando muito perigo para as rodovias. Segundo a polícia, a modificação na estrutura de carretas acontecia em oficinas na Grande Vitória. Os veículos recebiam mais eixos e rodas para aumentar de tamanho e circular nas rodovias, levando cargas mais pesadas. Essas adulterações faziam com que os veículos perdessem algumas características, tanto em relação à segurança dela, em relação a freio, em relação à sua estrutura, que não eram preparados para aguentar mais peso, e também fazia com que o veículo o condutor perdesse a dirigibilidade do veículo. Em junho do ano passado, uma carreta que transportava uma pedra de granito invadiu a contramão na BR-101 em Guarapari, bateu num ônibus e em duas ambulâncias. 23 pessoas morreram. A polícia investiga se a carreta passou pelas mãos da quadrilha presa ontem. 14 pessoas foram presas na ação da Polícia Rodoviária e do Ministério Público Estadual. A operação também aconteceu em cidades do interior de Minas Gerais e da Bahia. A quadrilha contava com donos de oficinas, despachantes e funcionários de postos do Detran fora do Espírito Santo. Por eles não conseguirem fazer a legalização dessas alterações aqui no Detran do Estado, eles encontraram essa barreira, eles buscavam servidores públicos no Detran da Bahia e no Detran de Minas Gerais, pagavam uma propina e lá eles inseriam esses dados dessas alterações nos documentos do veículo. Um exemplo da fraude. Este é o registro original de um pequeno reboque de apenas um eixo, fabricado para levar até 300 quilos. O documento adulterado virou o registro de um semi-reboque modificado para ter 3 eixos e capacidade de levar 35 toneladas. A Polícia Rodoviária afirma que eixos e rodas de carretas acidentadas eram reutilizados para mudar a estrutura de outros veículos de carga. Era assim que carretas aumentavam de tamanho para levar mais peso nas estradas. A polícia afirma que quase 600 veículos foram modificados e tiveram a documentação adulterada para rodar nas estradas. A investigação continua. Nós temos certeza que não é só a organização criminosa que faz. Há empresários, infelizmente, que contratam o serviço deles, objetivando ter mais lucro, carregando mais peso e, consequentemente, gerando mais risco para nós. Ontem o Bom Dia mostrou em primeira mão essa operação da Polícia Rodoviária Federal e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Quem participa agora com a gente aqui no Bom Dia é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Iris Lira, para comentar um pouco mais sobre essa investigação. Primeiro, obrigado por ter vindo, bom dia. 201 mortes podem ter sido provocadas por essas fraudes. Como que a PRF conseguiu chegar a esse número? Bom dia, Roger. Bom dia, Fabiola. Bom dia. Nós analisamos as ocorrências de 2017 e 2018, tivemos que nos restringir a esse período diante do volume de informações que a operação estava gerando e identificamos características semelhantes nos acidentes. Os veículos pesados o condutor perdia a dirigibilidade, ou ele invadia a contramão, ou ele saía do outro lado, para a direita da pista, causando os acidentes. Então são 201 mortes em acidentes com características semelhantes que podem ter sido provocados por uma modificação irregular na carreta. Exato. Agora nós faremos a análise de todas essas ocorrências de forma mais aprofundada para identificarmos se os veículos envolvidos tiveram ou passaram por adulterações. E foi justamente isso que motivou essa operação? Essa coincidência? Sim, nós tivemos em 2016, no final de 2016 para 2017, uma apreensão de veículo com registro de furto e roubo. Acreditávamos que era uma quadrilha desse segmento de furto e roubo de veículos. Não era quadrilha, era um caso isolado de furto e roubo, mas o veículo estava adulterado. E daí nós começamos a analisar essas adulterações e identificamos adulterações, acidentes, adulterações, acidentes. Então, a operação foi crescendo a partir desse ponto. Agora, superintendente, não dá para a polícia perceber essas modificações numa fiscalização, por exemplo, de rotina? Ela é muito bem feita por se tratar, por exemplo, de ter o documento também que é legal, né, que foi emitido pelo Detran. O documento comprova, né? O documento comprovaria Minas e Bahia? Infelizmente, o policial
policial militar, policial rodoviário federal, na fiscalização não consegue identificar, porque o veículo que ele está vendo é o que está no documento. O que nós analisamos é o histórico, como aquele veículo chegou naquela situação, tendo aqueles eixos, se foi de forma irregular ou não, as modificações se foram pelo qual o veículo passou. Agora, foram 14 prisões ontem. Quem são esses presos? São despachantes, são donos de oficinas, quem mais? A primeira fase abrangeu donos de oficinas, intermediários, que buscavam nos DETRANs de Minas e da Bahia a falsificação ali dos documentos. Então, nós tivemos nesse grupo donos de oficinas, intermediários, negociadores, funcionários da Bahia, do DETRAN e despachantes em Minas Gerais. Mas essa é uma ponta desse esquema. Certamente existe uma outra ponta, porque a modificação, eu acredito, era encomendada por alguém, o dono de carreta, o dono de empresas. Essa outra ponta desse esquema também está sendo investigada? A polícia já tem ideia de quem encomendava as modificações? Sim, nós temos uma parte avançada da investigação, envolvendo também proprietários, empresários, mas há que se fazer a ligação deles com essa parte da quadrilha que foi presa ontem. Então a operação continua, essas pessoas também estão na mira? Continua, por isso nós falamos que foi a primeira fase da operação. Agora, os sindicatos, por exemplo, do transporte também, do setor de cargas, qual o papel deles nesse caso? Eles deveriam fiscalizar também ou denunciar para a polícia? Porque devem saber do esquema. A gente imagina que sempre fica sabendo de uma coisa ou outra. Não podemos afirmar que eles sabiam, é claro que tendo essa informação, o correto é denunciar e não deixar que esses veículos circulem nessa situação. Nós não podemos incluir nesse grupo de investigados os sindicatos. Nós estamos primeiro mas qual o papel deles nesse caso? Sim, o papel é, além de orientar, demonstrar a forma correta de se fazer o serviço, também nos ajudar nesse processo de combate e fiscalização. Agora, voltando àquele assunto, o senhor disse ontem na entrevista, então, que pode ter a participação, sim, de empresários, de empresas de transporte de cargas. O desdobramento dessa operação, então, vai por essa linha? Vai por essa linha. Nós precisamos analisar agora a participação dos empresários. Nós temos já um grupo de empresários identificados. Identificados? Identificados. Nós precisamos agora aprofundar. Nós temos, nessa fase, uma investigação envolvendo 100 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas nessa fraude. Que tipo de transporte que esses veículos carregavam, os adulterados? Não era uma carga específica. Tinha vários tipos de carga? Tinha vários tipos de carga, desde produtos a granel, tinha rocha, né, como nós falamos ontem, mas não é para um segmento específico. Entendi. O senhor continua com a gente aí, mas ainda sobre essa operação, tem a participação agora da repórter Gabriele Manganelli, que está com o representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado. Manganelli, o que o sindicato diz sobre essas fraudes? Aqui. Pois é, Roger. Bom dia para você, para a Fabiola, para o Willis Lira, que está aí com a gente no estúdio, para todo mundo que acompanha o Bom Dia. Vou repassar a sua pergunta para o Mário Natali, que é superintendente do Transcares, que é o Sindicato dos Transportes aqui no Espírito Santo, como você bem explicou. Primeiro, obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Qual é o papel dos sindicatos em casos como esse? Como é que vocês atuam? Bom dia, Roger, Fabiola, meu querido Willis Lira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Veja bem, o nosso papel, o papel do Transcares, é um papel de fortalecimento do setor de transporte de carga e logística, levando em conta os valores e boas práticas. Obviamente, nós abominamos qualquer tipo de atividade que seja contrária à segurança e à lei. Nós temos hoje em torno de 150 empresários que fazem parte do nosso sindicato, empresas formais, que trabalham dentro de um aspecto de governança e de boa prática muito clara. E nós não podemos partilhar desse tipo de erros, que isso não é só uma infração de trânsito, alterar a característica do veículo. Isso incide até no crime, porque tem a falsificação do próprio documento. Seu Mário, nós somos contra isso.
O superintendente comentou que já outros 100 empresários já foram identificados nessa fraude. Em relação a esses empresários, o sindicato tem conhecimento, já conseguia saber de alguma coisa? Como que fica isso? Nós não trabalhamos na intimidade de cada empresa. O Espírito Santo tem em torno de 3.500 empresas de transporte, das quais nós trabalhamos com 150, embora representemos todo esse segmento. Obviamente, nós não conhecemos esse detalhe e nós, inclusive, o Transcare faz parte, tem assento à mesa de comitês de segurança viário, segurança do próprio veículo, dentro da FETransporte. Nós discutimos isso do combate ao roubo de cargas. Agora que esses empresários foram identificados, o que o sindicato pode fazer? Obviamente, se qualquer empresário, seja ele filiado ou não, for identificado, cabe à Polícia Civil, cabe ao Ministério Público, através de um belo trabalho do GAECO, tocar adiante essas ações para agir com mão de ferro, para acabar com essas irregularidades, que isso é um ato de irresponsabilidade contra a vida humana. Vamos agora para o estúdio, que o Roger tem uma pergunta para a gente. Roger, por favor. O senhor falou bem, cabe à polícia, ao Ministério Público, mas os sindicatos, sabendo da informação que há empresários envolvidos, o que já dá para fazer na prática? Já dá para procurar a polícia, por exemplo, e saber quem são esses empresários? Já tem alguma atitude prática que o sindicato possa tomar, sabendo então que empresas estão sim envolvidas nesse esquema tão perigoso? Eu consegui, eu acho que deu para ouvir. Veja bem, nós trabalhamos, o sindicato tem uma relação institucional muito séria com vários segmentos e a gente usa o aspecto de inteligência de informação. Nós falamos com frequência com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, Militar, com todas as agências de inteligência, inclusive com a ABIN, em busca de informações de uma convivência sadia, tentando reparar qualquer desvio que haja dentro da atividade de transporte rodoviário de carga. Nós somos muito vigilantes nisso. Eu, pessoalmente, trabalho nisso 24 horas. E posso dizer que a política do Transcares é de fortalecimento do setor dentro dos padrões da legalidade, obviamente, não poderia ser diferente. Nós combatemos veementemente, estamos prontos a ajudar a quem quer que seja para não permitir esse tipo de irregularidade, essa irresponsabilidade contra a vida humana. Certo, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta com vocês aí no estúdio, mas vamos continuar aqui também, então qualquer coisa é só chamar novamente. Volto aí com vocês. Tá certo, obrigado, viu, Gabriele? Inspetor, há alguma coisa a mais que o sindicato poderia fazer numa situação como essa? Uma prévia de fiscalização, uma atuação mais junto ali das empresas para saber se ocorre ou não algum tipo de irregularidade, não só essa, como outras também? Claro, nós desenvolvemos ações com os sindicatos, buscando melhorias, até adequações às leis para trazer mais segurança. Nós chegamos numa situação em que os sindicatos, o cidadão comum não consegue identificar a fraude. Nós tivemos uma ocorrência, uma abordagem policial em que o nosso servidor, e isso foi até em uma escuta, a pessoa que estava sendo escutada, né, ele disse isso: olha, eu fui abordado por um policial rodoviário federal, ele olhava para o meu veículo, olhava para o documento, desconfiava, mas nada fez, teve que liberar o veículo. Porque ele não conseguiu identificar ali na abordagem a prática irregular. Então é difícil também para o sindicato fazer a ação. Nós tivemos que aprofundar já há 2 anos investigando isso. 2 anos de investigação. 2 anos de investigação para conseguir deflagrar a operação, a primeira fase agora. E no caso das cargas, não dá para perceber às vezes num peso ali, no excesso de peso? A gente mostrou, já o senhor disse que esses acidentes investigados são vários tipos de cargas. O de Rocha, por exemplo, que a gente já mostrou, acidente grave, como que matou 23 pessoas, não dá para esquecer disso. E também tem uma grande participação? A questão não é jamais o excesso de peso. Na verdade, o veículo não está preparado para levar aquele peso que ele está transportando. Pela nova configuração, pela adulteração que foi feita, um exemplo que passou aqui na reportagem, o veículo estava documentalmente preparado para levar 35 toneladas. Então, ele poderia levar 35 toneladas.
olhando na fiscalização, ele estaria regular. Correto. Sim. Então não seria excesso de peso. Agora, esse acidente de 23 pessoas, ele pode ter sido adulterado dessa forma? Sim. É um deles, está comprovado? Foi comprovado. O veículo passou por adulteração. Mas ele está entre esses casos? Nós estamos agora apurando para saber se ele passou por adulteração por essa quadrilha ou se foi um outro ramo que nós também estamos apurando. Só um detalhe aqui importante, o senhor falou, a investigação aconteceu em Espírito Santo, Bahia e Minas, né? Certo. Mas o senhor falou que tem pelo menos 10 estados do Brasil que podem também ter esse mesmo tipo de fraude. Nós identificamos e há grande possibilidade de nós termos essa mesma situação em 10 estados. Mas com ligação entre eles ou independente? Independente, com troca de informações. O número de veículos que nós levantamos, mais de 500 veículos adulterados, foi num levantamento feito no Espírito Santo. Então isso é uma fraude no Brasil inteiro? Então o número é bem maior, torna as nossas vias muito mais perigosas do que nós estamos avaliando aqui e requer medidas imediatas para que tiremos de circulação esses veículos irregulares. E confirmando então aquele acidente em Guarapari, com 23 mortos, teve sim adulteração da carreta. As carretas passaram por adulteração, nós temos que fazer agora uma ligação, tentamos fazer uma ligação daquele veículo com essa fase da operação. Tá certo, a gente continua falando sobre isso porque a nossa equipe de Cachoeiro está com o presidente do Sindicato do Transporte de Rochas do Estado, Thales Machado. Vamos falar ao vivo com Leandro Manhães. Bom dia, Leandro. Olá, Fabinho, muito bom dia para você, para o Roger, para todo mundo que acompanha o Bom Dia Espírito Santo. Exatamente, já está aqui do meu lado o Thales Machado, ele é presidente do Sindicato de Rochas. Muito bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Espírito Santo. Muito está se falando aqui sobre o papel do sindicato, né? Se sabia de alguma coisa ou não, passo esse questionamento para o senhor. Assim, esse novo processo aí, a gente não tinha conhecimento não, certo? Eu tenho conhecimento do seguinte, a resolução 211... autoriza esses carros de 2006 para trás fazer essa operação. Mas aqui no Espírito Santo, essa transformação, essa adaptação de aumentar mais um eixo no carro para poder trazer mais peso, ela é feita assim, você tem que procurar uma oficina que é autorizada, você tem que ter nota fiscal do equipamento que você vai colocar, você tem que ter nota fiscal da mão de obra que vai, você tem que ter um laudo de um engenheiro com a responsabilidade técnica pelo serviço que está sendo feito. Depois você tem que dar entrada no Detran e ir até o Detran licenciar. O Detran vai emitir no seu documento, no verdinho, vai vir documentado que sua carreta foi feita uma adaptação, uma transformação e que ela teve a inspeção por um órgão credenciado pelo Detran, né, a inspeção veicular, que atesta se esses equipamentos estão assim, na normalidade, com garantia, com segurança, para poder trafegar nas rodovias. Pelo que eu estou vendo, me parece que essas documentações que são feitas tanto em Minas como na Bahia não tem essa inspeção ou falsifica essa inspeção. Porque pelo que eu li até agora, que eu estou acompanhando de ontem para cá, o Detran do Espírito Santo está totalmente isolado dessa operação. Os carros que são feitos aqui no estado, aliás, estão sendo feitos aqui e levados para lá para licenciar lá, porque sabe que tem uma coisa errada, né? Parece que a base da investigação é essa. Mas aqui no Espírito Santo, a documentação, se você fizer a documentação lá na Bahia, por exemplo, se for esse o caso, no outro ano você não pode transferir o carro para cá, porque aqui a inspeção é feita todos os anos, é exigida todos os anos. Então, o que eu estou entendendo é que lá em Minas ou Bahia, não sei, não tem essa inspeção. Então, você pode colocar aí equipamento velho, equipamento usado. Ontem eu fiquei sabendo que tem empresas que compram carretas velhas, né? Por exemplo, uma carretinha velha, R$7 mil. Aqueles 3 eixos da carretinha velha, ele vende cada eixo por 5, então compra por 7, vende por 15, faz um... Tudo é conversa, não sei se é verdade, né? Nós estamos pesquisando. Desculpa interromper o senhor, mas a gente tem uma situação, né, que é real aqui no estado. Eu gostaria de saber do papel do sindicato. Então, em cima disso, ontem eu já fiz contato com a FINDES, né, com o presidente Leonardo de Castro. A gente está preparando um novo workshop, já fizemos 2 workshops, já fizemos uma campanha de transporte legal no estado. Mas a gente quer fazer um evento que já está previamente marcado para o dia 10 de dezembro, onde a gente está convidando a Polícia Rodoviária Federal
para mostrar toda a investigação e aonde que está o problema, trazer o Ministério Público para falar das responsabilidades civis, né, dessas pessoas e trazer também o FETransporte para falar como pode ser feito legalmente essa transformação, adaptação dentro da legislação. Provavelmente será no dia 10 de dezembro, na FINDES, esse workshop. Ok, então, muito obrigado pela participação do senhor. Roger, Fabi. Leandro, obrigado, viu, por enquanto. E o senhor falou também, Lira, que tem um certificado de segurança veicular, né? Que ele, de tempo em tempo, tem que ser renovado. Isso confirma a segurança do veículo. Isso também era falsificado? Sim, todos os documentos que são utilizados, que são exigidos na regularização, no licenciamento do veículo, eles eram falsificados. Desde as inspeções, como o certificado de segurança veicular, ele era falsificado. A documentação da possível transformação, se ela fosse legalizada, a nota fiscal do eixo, um CAT, que é um certificado de adequação às legislações de trânsito, esse documento também era falsificado. Tá certo. Chama atenção também saber que esse esquema pode estar ocorrendo em pelo menos 10 estados do Brasil.